quais as melhorias que vocês proporiam, tá, para que tivesse uma melhora na utilização da prova pericial no tribunal do júri? Seria uma melhora na produção das provas, uma melhora na comunicação entre os profissionais de perícia e o próprio tribunal? O que vocês proporiam? Eu vou chamar primeiro para responder essa pergunta a Glaucio. Eu proporia para que a gente tivesse uma comunicação ou uma produção pericial probatória melhor. O que exatamente você quer saber? A comunicação, eu acho que entre os órgãos públicos ela já acontece, né? Eu me sinto à vontade de entrar em contato com o IML, né? De buscar, né, o profissional subscritor, né, o perito subscritor do laudo, e acredito que quanto a isso não há nenhum tipo de obstáculo. Sou sempre muito bem recebida quando procuro os experts. E com relação às perícias em si, eu acho que elas têm que ser mais aprofundadas no que diz respeito à descrição das minúcias. Você acabou de falar, a pessoa que lhe fez a pergunta, você falou o nome, eu tenho certeza que é um ex-estagiário meu, e o que acontece? Quando você, por exemplo, vai descrever as feridas um perito legista, ele começa, por exemplo, a descrever as feridas que ele viu num determinado corpo, ele, por exemplo, já não me diz se como que aquele corpo chegou para ele. Se aquele corpo chegou desnudo, né? Aquele corpo chegou vestido, ele pegou a roupa, jogou fora, né? O que ele fez exatamente com com essa roupa que, por exemplo, você já disse que é absolutamente fundamental e respondeu isso na qualidade de perito. Então, imaginemos, você, médico legista, acaba de receber o corpo e ele vem desnudo do hospital. Eu acho que é de suma relevância você pontuar isso, né? Até para que depois, amanhã ou depois, se cobre a responsabilidade de quem não enviou essa roupa para você. O período em que vocês fazem o laudo, fica tudo aquilo ali aberto. Vocês fizeram o laudo num determinado momento, mas às vezes horas, porque o sistema ele é aberto, você me, me diga se eu estou errado, o sistema é aberto, começa a fazer o laudo, e aí quando esse laudo só fecha o sistema, às vezes, né, que eu observo pelo horário que começou e terminou, 22 horas depois. E você não passou 22 horas olhando aquele cadáver. Em que momento você viu isso? As condições de onde você examina são condições propícias? Eu acho que essas coisas deveriam de ser relatadas no laudo. O que eu me ressinto, e aí vai a minha sugestão, é da quantidade diminuta de informação. Né? Então, eu acho que quanto mais informação existe no laudo, melhor. E, por último, que é algo que não cabe a vocês, né? É uma questão de aparelhamento. Então, por exemplo, às vezes eu pego a informação de que, né, um determinado projetil não foi extraído do corpo do cadáver porque o aparelho de radiografia Quebrado. quebrado. Ok, né? Só que eu acho que para a justificativa ser aceita, ela teria que ser mais aprofundada de maneira a deixar claro para o julgador, que no caso é o jurado, no que isso pode importar. Ou seja, o fato de você não conseguir retirar o projetil de dentro do cadáver. Isso pode importar na não identificação de um determinado órgão que pode ter sido lesionado, na trajetória do projetil, na identificação de uma prova posterior que poderia ser a de balística. Enfim, eu acho que quanto mais informações, melhor.
E, por último, eu penso que talvez uma padronização, que eu acredito que deve existir, mas que seja efetivamente seguida. Às vezes eu vejo laudos com um número de informações bem relevantes, e às vezes eu pego outros em que as informações são mínimas. Né? Há pouco, né, tive uma dúvida com você, né? O laudo dizia, quando o corpo foi encontrado, né, e aí não foi pelo, não sei se foi pelo perito legista, enfim, que já havia, né, a presença daquela fauna cadavérica. Falei, ai, que legal, então eu vou conseguir identificar mais coisas e eu vou conseguir estabelecer o momento daquele óbito. E aí eu recebi como resposta não, porque não foi identificado, né, qual era A exatamente, espécie. né, da fauna. Então, eu me ressinto disso. E se a gente está aqui de uma forma muito clara e muito franca falando sobre isso, eu acho que um maior número de informações e a padronização delas já melhoraria muito. Né? A questão, né, do aparelho, né, radiográfico para identificar o projetil, se ter a possibilidade de fotografar o cadáver, já é alguma coisa que está fora da possibilidade de vocês, porque o Estado é obrigado a prover essas condições de trabalho, mas as informações, às vezes, não. É uma questão de perito para perito. Então, o maior número de informações acho que facilita a busca daquilo que todo mundo deseja, né? Que é a identificação o mais precisa possível do que aconteceu no dia daquele crime, já que ninguém estava lá. As provas são absolutamente fundamentais para que essa reconstrução histórica possa existir. E a perícia é fator determinante nisso. Obrigado, Glaucio. Fábio? É, a questão da estruturação, mas isso é uma necessidade da maior parte das instituições, né, e dos órgãos estatais, em qualquer segmento da atuação estatal. Então, não tenho muito mais a dizer sobre isso. Agora, algo que não vai custar dinheiro para o Estado, uma coisa que reputo não ser tão difícil fazer, por exemplo, é você criar um link, uma obrigação das instituições privadas e das instituições públicas, hospitalares, por exemplo, de informar para a Secretaria de Segurança ou para o Instituto Médico Legal, para algum setor na Polícia Civil, dos boletins de atendimento médico, por exemplo, de pessoas que são atendidas nessas unidades. Muitas vezes, uma pessoa comparece para fazer uma perícia. Olha, eu preciso das informações hospitalares para fazer um laudo complementar. Você olha aquilo, se alguém de fora vê isso, que é um absurdo, porque essa comunicação vai para o juízo de que a perícia precisa do BAN, aí tem que abrir vista para as partes. Uma das partes vai requerer para o juiz o seguinte: oficie o hospital, para o hospital mandar o boletim para a gente mandar para o IML, ou para o hospital mandar direto para o IML. Você cria uma burocracia em que a coisa mais fácil do mundo, você é atendido no hospital, qual é o seu CPF? Isso aqui vai estar num cadastro, claro, que sigiloso, porque existem informações hospitalares ali, mas com interesse na persecução penal. Então, isso vai ser aberto para os órgãos públicos de investigação e de julgamento também. Então, você já faz esse link direto, porque quando o perito está fazendo um laudo complementar, ou mesmo um primeiro laudo em uma pessoa, com a simples digitação do CPF daquela pessoa, ou mesmo do nome completo, vai aparecer uma aba aqui, atendimento no Lourenço Jorge, o atendimento no Salgado Filho, o atendimento no Barrador, não importa, porque aquilo, o sistema foi alimentado com aquilo, e isso aí ia poupar um tempo absurdo, porque você já teria ali essa possibilidade que a Glaucia falou, de falar as coisas de forma mais detalhada. Você criar um protocolo que já deve existir, já deve, pelo que a gente analisa, e seguir esse protocolo, sim, fundamental. Mas você precisa, né, encurtar algumas distâncias que são completamente inexplicáveis. Então, uma outra coisa é sempre a incentivação também da comunicação.
né? Você tem que incentivar sempre a comunicação entre os órgãos estatais. Defensoria Pública tem que ter um link direto com o IML. Ministério Público, um link direto. Eu fui promotor de interior por mais de 10 anos. Eu, por conta própria, sempre procurei delegado, sempre procurei o diretor do IML, vamos fazer uma aproximação aqui, vamos ter um contato direto. Mas isso, muitas vezes, só a experiência vai te dando esses caminhos, quando isso poderia ser oficial, tanto de uma instituição como de outra. Aqui, vamos fazer a apresentação. O Ministério Público faz um pouco isso, mas isso poderia ser mais incrementado também, essa aproximação dos profissionais. São esses dois pontos que aqui, num breve comentário, eu sugeriria, né? Essa aproximação até existe mais, mas esse link direto e a obrigatoriedade de todos os hospitais que receberem vítimas, né, ou em óbito, ou com vida, de você ter a obrigação de encaminhar isso. Hoje em dia tudo é digitalizado, para você encaminhar isso para um setor da Polícia Civil, do IML, seria a coisa mais fácil do mundo. Você controlaria isso por CPF ou por nome, ou pelas duas coisas, tanto faz. Ou seja, melhorar a comunicação, melhorar a qualidade do que é possível fazer em cima dos laudos, né? E a estruturação, que isso depende mais do nosso Estado.